tarde a todos que estão assistindo. Eu sou Andressa Antunes, faço mestrado aqui em História na UFOP, faço parte do projeto Per Vias e Locus, Historiografia, Território e Patrimônio. E hoje a gente vai conversar com a professora Beatriz Latini Gomes Meta, que tem graduação e mestrado em Letras aqui pela UFOP. O mestrado ela defendeu em 2016, sob a orientação da professora Ana Paula Antunes Rocha, que eu acho até que está acompanhando aqui. E atualmente a Beatriz é professora na rede pública do estado de Minas, na Escola Estadual Dom Silvério. E hoje ela vai falar para a gente sobre a sua dissertação de mestrado, cujo nome é Os Nomes das Escolas Públicas na Cidade de Mariana, Microtoponímia Urbana. Bom, professora, a gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite, a sua disponibilidade para participar. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV do Pervias e também no site, que é o nosso principal meio de comunicação, né? O site Pervias e Locus. Fala um pouco para a gente sobre a sua pesquisa, os objetivos, as conclusões que você chegou, as metodologias, e depois a gente continua a conversa, tem algumas questões, e conforme as pessoas forem mandando questões no chat, participando, eu vou lendo ao final da sua fala e a gente dá continuidade aqui, certo? Muito obrigada. Sim, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Beatriz, e como você já falou, eu sou professora da rede estadual aqui em Mariana e mestre em letras pelo programa de pós-letras da UFOP. E eu terminei o mestrado em 2016, sob a orientação da professora doutora Ana Paula Antunes Rocha. E eu falei sobre os nomes das escolas públicas, né, na cidade de Mariana. E foi em 2016, então já há 5 anos que eu defendi. E vou falar um pouquinho para vocês sobre essa dissertação. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação, só para eu fazer uma guia. Fiz um roteirinho aqui para não esquecer. Então, o título, né, da minha dissertação, Os Nomes das Escolas Públicas na Cidade de Mariana, Microtoponímia Urbana, né? E aí, eu começo na introdução refletindo por que a gente nomeia as coisas, nomeia os lugares. Por que nomear um bairro, uma rua, uma praça, um condomínio, uma instituição pública, como é o caso das escolas, é uma prática necessária e comum em qualquer cidade. Primeiramente, para poder referenciar os espaços físicos, né? E as pessoas se localizarem. Então, Rua Direita, Praça Gomes Freire, Condomínio Vale do Sol, um ginásio poliesportivo, Arena Mariana, né? Pensando aqui no contexto da cidade de Mariana, e Escola Estadual Dom Silvério, por exemplo. É o nome de uma escola, são exemplos de espaços físicos nomeados na cidade, né? Então, se a gente pensar numa cidade sem qualquer tipo desses designativos nominais, parece um pouco impossível para a gente, porque senão a gente ia viver numa desordem, né? Num caos. Como é que a gente ia se localizar na cidade? Então, pensar sobre esses nomes é que foi o gatilho, assim, para a gente poder fazer essa pesquisa, né? E aí, para além de só nomear espaço físico, os nomes dos lugares dentro da cidade, eles têm um significado, né? Nenhuma nomeação ela é à toa ou por acaso. Tem sempre algum significado por trás daquela nomeação. E, deixa eu só voltar aqui. Então, esses espaços, eles estão cheios de cultura da cidade, cultura das pessoas que vivem ali em determinadas épocas, né? Porque a gente vive na coletividade. E aí, muitas vezes, a gente não se atenta para a origem desses nomes. A gente acha mesmo que é só para a correspondência do correio, só para conseguir chegar, então, uma correspondência, né, na sua casa. E assim parece que esses nomes dos lugares vão se esvaziando de significado. E aí, uma pergunta que eu coloquei aqui para a gente poder pensar, né? Cada pessoa já parou para pensar por que a rua onde você mora tem aquele nome? Né?
é uma homenagem a alguém? Nome de rua é sempre uma homenagem a alguém? Aqui em Mariana a gente sabe que tem um bairro que tem nome de flor, né? As ruas são flores, né? Então, cada lugar tem a sua lógica nesse arranjo de nomear os lugares dentro da cidade. Né? Quando é em homenagem a alguém, o nome da rua, quem que é essa pessoa homenageada? Né? Qual que é o motivo dessa homenagem ou desse nome para aquele lugar? Onde eu encontro essas informações? Eu sei que a minha rua chama Aldebaran. Se eu pensar Aldebaran, eu não sei do que se trata. É o nome e sobrenome de alguém? É o que é? Né? Então, pensar nos nomes de lugares é uma tarefa, pensar e discutir e fazer ciência com os nomes dos lugares é uma tarefa que cabe à toponímia. Não sei se alguém conhece, sabe o que é a toponímia, mas é uma área da linguística, né, dentro do estudo do léxico, da ciência do léxico, que estuda os nomes dos lugares. Então, estudar o nome do lugar, seja ele um espaço dentro da cidade, ou mesmo, por exemplo, a gente pensar nos nomes das cidades em si. Né? Por que cada cidade tem aquele nome? A toponímia também pode abordar esse aspecto. Então, vou continuar aqui. Transcendendo essa função de referenciar os espaços físicos, esses nomes próprios de lugares estão repletos de significado histórico, político, social, cultural também, e são motivados por alguma razão. E revelam esses valores e crenças da sociedade em determinada época. E além de fazer parte do léxico do cotidiano das pessoas que moram ali. Por exemplo, eu trabalho na Escola Estadual Dom Silvério. E quando eu iniciei a pesquisa, eu perguntei para as pessoas de lá, você sabe por que a escola se chama Dom Silvério? Muitos falavam, é homenagem a Dom Silvério, mas você sabe quem que foi ele? Não sei. Aí, então, já é esse problema, né, de saber por que aquele nome, aquela pessoa recebeu uma homenagem de ter o nome de uma escola. Dom Silvério, a gente sabe também que é o nome de uma cidade aqui em Minas Gerais. É nome de outras ruas em outras cidades. Por que ele recebeu, então, essas várias homenagens? Então, essa nossa observação de que essas nomeações de espaço físico na cidade são motivadas, nos despertou essa curiosidade para saber a motivação específica para se nomear escolas públicas na cidade de Mariana. E aí a gente delimitou esse conceito de escola, e a gente não pegou todas as escolas. Por exemplo, as particulares não foram contempladas, e as escolas públicas aqui entrou ensino de 1º ao 5º ano, 6º ao 9º e ensino médio. As CMEIs, por exemplo, que são as creches municipais, não faz parte da nossa pesquisa. A gente fez um recorte, né, para também não ficar tão extenso. Por exemplo, também alguma escola que tem ensino técnico federal não entrou. Escola pública que a gente está entendendo, então, que é de 1º ao 5º ano, 6º ao 9º, ensino médio, das redes estaduais, rede estadual e rede municipal. Esses é a toponímia, né? Estudo o nome do lugar, porque topônimo significa nome de lugar. Eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos, né? Como é que foi a dissertação aí. Então, no capítulo 1, para contextualizar essa abordagem lexical, porque a gente parte da palavra, do nome, para poder ver as outras coisas, outros tópicos, né? Então, a gente parte do nome, nessa abordagem lexical. No capítulo 1, eu falo dessas definições de léxico, as suas áreas de abrangência do estudo, a lexicografia, a terminologia, a lexicologia. E aí, nessa última aqui, encontra-se a toponímia e a onomástica, como eu falei. Então, nesse capítulo 1, eu faço essa contextualização da área de estudo, né? E a toponímia pesquisa, pesquisar história da cidade de Mariana,
cidade social e educacional de Mariana, que é uma cidade tradicionalmente católica, com a fundação, né, também das primeiras escolas no estado. E aí eu faço algumas considerações sobre essa instrução escolar no período monárquico e no período republicano, que é o período da maioria da criação dessas escolas estudadas, e evidenciamos que esses diversos modelos educacionais pelos quais a cidade já passou, e os inúmeros sujeitos envolvidos nesse contexto, professores, religiosos, políticos, entre outros, ao longo do tempo na cidade. A gente vai evidenciando esses sujeitos. Já no capítulo 3, eu apresento esses objetivos gerais específicos da pesquisa, os procedimentos metodológicos empregados, como é que foi, e a exposição do corpus, que é a descrição da fonte também pesquisada, o detalhamento das fichas catalográficas que eu fiz no estudo, uma lexicográfica para todos os topônimos e uma histórica para cada um dos topônimos específicos. Por quê? A metodologia, os procedimentos metodológicos foram os seguintes. Eu fui até a Secretaria de Educação do Estado, a regional nossa aqui é Ouro Preto, a Secretaria do município também, colhi o nome dessas escolas, os registros delas, e chegamos a um total de 32 escolas públicas da cidade de Mariana. Porque, como todo mundo sabe, aqui é um município muito grande, tem vários distritos, subdistritos, e aí chegamos a esse número. Depois disso, eu fiz uma ficha para cada uma dessas escolas. Uma lexicográfica, essa lexicográfica é mesmo estudando a estrutura do nome. Essa parte aí bem específica, né, da minha área de linguística. E depois uma ficha mais completa, posso dizer, bem mais abrangente, que aí tinha a parte histórica, de 3 topônimos específicos. Aí aqui eu estou chamando os nomes, cada escola de topônimo. Cada escola é um topônimo. E no capítulo 4, então, eu já pego essas fichas catalográficas, né, preenchidas, depois da pesquisa de campo. E depois eu faço considerações também, tanto quantitativas como qualitativas. Eu falo de número, né, de quantas escolas pertencem ao estado, quantos pertencem ao município. E aí, no capítulo 5, eu faço uma análise completa de 3 topônimos escolares. Por que eu não consigo fazer de 32? Porque é muita escola, a maioria delas não tem um registro, um acervo da sua história. Isso aí é um dos maiores problemas encontrados, depois eu vou falar das dificuldades que eu tive, né? E aí eu escolhi 3, nós escolhemos 3, eu e a minha orientadora, escolhemos 3. E foi a Escola Estadual Dom Benevides, que é a mais antiga da cidade, a Escola Estadual Dom Silvério, que é a que eu trabalho, que é intermediária em relação a datas, né? E a Escola Estadual do Ensino Médio do bairro Cabanas. Essa daqui é bem interessante porque era mais recente, na época que eu fiz a dissertação. Ela tinha acabado de ser criada. E ainda estava com o nome provisório. Escola Estadual do Ensino Médio do bairro Cabanas. Mas hoje ela já tem um nome oficial, que é Escola Estadual Prefeito João Ramos, né? E aí, tem também outras questões envolvendo essa última escola que depois eu posso falar um pouquinho sobre ela. Mas não, eu peguei 3 para poder analisar mais a fundo. E no capítulo 6 eu faço as considerações finais, recapitulando os objetivos de pesquisa, expondo conclusões em decorrência dessa análise. E por fim eu apresento as referências bibliográficas e os anexos também tem que comprovar alguns documentos, né, algumas coisas assim. E o que eu percebi é que as escolas não têm, então, esse acervo aí, que alguém pode chegar lá e pesquisar. Ah, por que essa escola tem esse nome? Ah, vão lá no acervo histórico da escola. Não tem. A maioria não tem isso. E eu tive que recorrer muito à história oral. A história que as pessoas contam de cada lugar. Então, o que me salvou, digamos assim, foi isso. Mas registrado mesmo, não tem muita coisa, não.
Aí, olha, títulos eclesiásticos como padre, dom, monsenhor, cônego, foram os mais comuns, todos em homenagem ao clero da Igreja Católica de Mariana. A cidade, né, ela é sede de uma arquidiocese muito importante no cenário religioso, e seus integrantes sempre estiveram envolvidos, e eles sempre contribuíram muito com a educação aqui na cidade, apesar dos conflitos existentes na relação entre igreja, sociedade e Estado, porque não é único também. Né? E aí, através das nomeações escolares, a sociedade marianense, ela reconhece, ela soube reconhecer. A gente pôde perceber isso, que a sociedade, quando homenageia uma escola, uma instituição com nome dessas pessoas ligadas ao clero que foram importantes para a educação na cidade, a gente percebe que a cidade carrega isso, né? De que as pessoas aqui souberam reconhecer essa significativa contribuição dada pela Igreja Católica para a educação na cidade. E com esse estudo foi possível constatar que cada topônimo escolar carrega em si a sua história do lugar, né? É repleto de significado social, de memórias individuais, porque quem passa pelas escolas leva sempre uma memória individual e também memórias coletivas. Ela faz parte daquele lugar. Porém, o significado e as motivações de cada nome, no presente, muitas vezes parecem perdidos no tempo e na memória das pessoas. Os meus alunos, eu posso dizer por experiência própria, quando eu comecei a pesquisa, eu sempre perguntava para eles se eles sabiam quem foi Dom Silvério, o que a escola tinha aquele nome, e eles não sabiam responder. Inclusive, eu fiz um trabalho, né, com eles sobre isso, para poder resgatar essa memória deles. Não deles, da escola e do contexto, né? E aí, trabalhos como esse, eu acho que podem contribuir para o resgate da memória e a gente também pensar em patrimônio sociocultural, né? Patrimônio imaterial da cidade como um todo. Então, basicamente é isso que eu selecionei assim, nos recortes que eu fui lembrando da pesquisa. E aí lá tem vários dados, eu classifico esses topônimos pela taxonomia de Dick, como eu falei para vocês. E quando a gente tem o nome escola estadual, o escola estadual é o básico, né? É a base aí. E aí eu pego Dom Silvério. O que esse dom significa nessa taxonomia? Chama um axiotopônimo, ou seja, é um título que precede o nome. Por que não poderia ser só Escola Estadual Silvério? Ninguém ia lembrar que ele foi um dom, né, ou Monsenhor José Cota. Por que tem que vir, antes do nome, o cargo dele? Ou o prefeito Jadir Macedo? Por que não poderia ser só o nome? Porque ao longo do tempo a memória vai se perdendo. Então, quando você homenageia alguém e coloca o que aquela pessoa representou enquanto profissional dentro daquele nome, fica mais fácil de lembrar, que é a mesma coisa do Escola Estadual prefeito João Ramos, para lembrar que ele foi o prefeito. Se colocar só João Ramos, alguns, os contemporâneos, lembrariam, mas daqui a vários anos. Quem será que lembrar quem foi o João Ramos? Né, que a gente está falando aí de nomeação que dura por vários anos. E aí, né, pensando também nessa escola de Cabanas, aí que teve o nome provisório, agora já oficial, o que a gente está vendo aí, já escrevemos até um artigo, falando que os dois nomes estão concorrentes. Tanto o nome oficial, agora já registrado mesmo, quanto o nome, digamos, provisório, porque até as pessoas se acostumarem, e aí a gente não sabe qual que vai prevalecer, como se fosse um apelido da escola ou o nome oficial. Eles estão concorrendo nesse sentido. Uhum. Então, tem várias questões para se pensar sobre o nome de algum lugar dentro da cidade. A gente pode pensar, então, em Mariana, fazer um estudo sobre os nomes dos bairros. Né? E seria essa microtoponímia, ou seja, um microcosmo dentro do macrocosmo. Acho que é isso. Se tiver alguma pergunta... Tenho, ixi. É muito interessante, parabéns pela pesquisa, muito interessante mesmo. Obrigada. De fato, tanto, né, a gente lidando com patrimônio, história e tudo mais, às vezes realmente passa despercebido, né?
esses nomes, esses topônimos, né, eles acabam entrando no cotidiano e a gente se acostuma e não questiona, né, não para pensar. Então, realmente, é um trabalho muito interessante, principalmente porque você está atuando como professora, né? Então, você consegue ter um contato direto aí, um impacto direto da sua pesquisa na sala de aula para a própria escola, né? Parabéns, muito legal. Sim. Se você quiser já falar sobre essas dificuldades, aprofundar um pouco mais sobre essas dificuldades que você encontrou com relação aos arquivos, escolas que não têm um acervo organizado. A minha dificuldade maior foi essa, a pesquisa de campo, porque a gente chega na escola, não é muito bem recebido, você tem que ter um jogo de cintura danado para poder chegar onde você quer, porque é difícil, né? Aí, às vezes, na minha própria escola, eu não conseguia ter acesso a esse material, e aí, com muito custo, quando eu consigo ver alguma coisa, é tudo solto, não tem, assim, uma pastinha que conta a história, ou um lugar que fica isso, né? E aí eu tinha que buscar informações oficiais na Secretaria do Estado, na Secretaria do Estado, que é na CRE de Ouro Preto, e também aqui na Secretaria do município. Nem a Secretaria tem. Se eu chegar lá e falar assim, por que essa escola municipal tem esse nome? Você tem aí um arquivo, aí eles me mandam para a escola. Eles não têm um compilado sobre isso, sobre cada escola direitinho. Eles me mandam ir em loco procurar. Aí eu ia. Eu chegava lá, era muito difícil de conseguir, tinha que ter todo um jogo de cintura para poder acessar, e aí eu vi que não daria para pesquisar das 32 escolas. Então nós elegemos 3. E aí dessas 3 eu fui mais a fundo, sempre ia atrás de informação, e conversei muito com as pessoas, fui conversando, aí um falava, fulano de tal sabe tudo dessa escola, trabalhou aqui muitos anos. Então a Hebe, acho que todo mundo, não sei se todo mundo conhece, a Hebe Roland, né? Eu fiz uma entrevista com ela, perguntando sobre cada escola, principalmente a Dom Silvério, que ela trabalhou lá há muitos anos. E aí, nessa entrevista gravada, que eu pude ter mais informações. Por isso que eu falo que a história oral me ajudou demais nesse sentido. Porque aí que eu consegui juntar, né, essas linhas soltas, digamos assim, para poder montar essas fichas e também poder escrever uma história, digamos, né, coerente, real, que pensasse sobre essa origem do nome, sobre a história do lugar. E também escrever, para mim, que sou, né, de letras, e toponímia é uma área interdisciplinar, escrever sobre a história de Mariana também. Eu tive que aprender sobre a história do lugar, sobre a história da educação também, tive que me aprofundar bastante sobre a origem dos grupos escolares, principalmente, e várias outras questões para poder escrever o texto. Mas a maior desafio mesmo foi a pesquisa de campo. Imagina. E aí é interessante que a sua pesquisa acaba contribuindo para gerar ou então aprimorar um acervo, né? Quando ele não está bem organizado, quando ele não está com facilidade, né? Sim, e aí também é pensar que cada escola deveria ter a sua memória registrada. E não há essa preocupação. Nas escolas eu vejo que não tem. Eu estou vendo aqui uma pergunta, que alguém tem uma questão aqui. Há uma consulta pública da comunidade na hora de escolher, na escolha do nome? Tem sim. Pelo menos eu pude notar nessa escola de Cabanas que teve um diretor na época, ele fez essa consulta primeiramente dentro da escola. Então ele fez enquete com os alunos, com funcionários, com pais de alunos, com toda a comunidade escolar ali, pedindo que eles dessem sugestões de 3 nomes para poder colocar, né, que seria o nome oficial da escola. Então, foi todo um processo bem demorado até. Quando a escola é criada, ela vem com o nome, digamos, um nome de referência só, como Escola Estadual de Ensino Médio, né, do Cabanas, que é referencial para dizer que a escola é daquele lugar, e depois é que a comunidade vai decidir. Aí tem sim essa consulta pública, tem reuniões lá com o pessoal do bairro,
tudo direitinho. Aí eu não sei se é porque o diretor ele era bem engajado e fez por conta própria, ou se é uma determinação oficial, né? Que teria vindo da prefeitura? Uma determinação da prefeitura? Ou Não, da essa escola ela é própria... estadual. Ela veio com esse nome provisório, Escola Estadual de Cabanas, e depois foi feita a escolha através né, de consulta por toda a comunidade e votação, depois também foram eliminando alguns nomes, até chegar nesse nome oficial. Você comentou que teve alguma polêmica e envolvendo o nome dessa escola de Cabanas? É porque a gente sabe que o João Ramos, né? Ele foi muito importante lá, foi ele que fundou o Cabanas, e aí muita gente de lá gosta muito dele, tem sempre aqueles que querem fazer essa homenagem ou não. E aí, quando eu fui na escola, conversei com o diretor, fiz uma entrevista com ele, e ele me mostrou as enquetes. Ele pediu assim, para os alunos, uma enquete com os alunos, 3 nomes que vocês gostariam que essa escola tivesse, né? Assim. E aí, tinha lá a escola, prefeito João Ramos, tinha o nome dele, inclusive, o nome do próprio diretor, tinha aluno querendo que a escola tivesse o nome do diretor, e aí eu fui pesquisar. Será que pode homenagear, então, pessoas vivas, nome de escola, ou só né, pessoas que já faleceram? E aí eu vi lá que a preferência é que se homenageie pessoas que tiveram alguma influência sobre aquele lugar, né, e que já faleceram. E outra coisa também que é interessante destacar, que eu descobri também, é que, por exemplo, uma escola que tem alguém que teve, da época da ditadura, por exemplo, que foi comprovado que prejudicou as pessoas, né, ou foi um ditador, sei lá, fez parte da ditadura e depois recebeu uma homenagem com o nome de alguma escola. Isso aí pode mudar, porque não é legal você ter um nome em homenageando alguém que lesou a sociedade de alguma maneira também. Isso eu achei interessante. Tem uma lei, um artigo da lei lá de nomeação que fala sobre isso, que regulamenta isso. Eu até cito no meu trabalho. Bacana. Especialmente hoje em dia, essa questão está bem em pauta, né? Sobre os monumentos ou os lugares públicos Isso. representarem a memória, né? Que às vezes que não as é, pessoas têm que não representa aquela época mais, né? Uhum. Sim, essa é uma questão, né? Tem sido bem atual. E você comentou que os títulos eclesiásticos, né? Padres e atores eclesiásticos que estiveram envolvidos com o desenvolvimento da educação mariana, né, foram os que mais apareceram como nome. Teve outras categorias de políticos, apareceram muitos políticos também nomeando. Apareceram políticos, professores também. Então, tem nome de professores que também foram importantes, né? Tem o doutor Gomes Freire, que todo mundo conhece como Gomes Freire, professora Santa Godoy. Os eclesiásticos foram a maioria, mas tem também outros, né? O Gomes Freire, que todo mundo conhece, o professor Soares Ferreira. As pessoas só falam Soares Ferreira, mas é professor Soares Ferreira também. E você pretende dar continuidade na pesquisa nessa área de toponímia, sobre Mariana, sobre outro lugar? No início eu até pensei, né, seria talvez possível fazer essas fichas e pensar então na história das 32, que eu fiz de 3, bem completas. Mas eu achei que seria muito inviável pela dificuldade que eu tive em fazer das 3, fazer de 32. Eu acho que pode ser uma proposta para assim, né, para dar continuidade. Mas na época eu achei que estava ali, tinha encerrado essa pesquisa.
Mas sempre dá para, a partir daquilo ali, ter uma outra visão, ou levantar outra questão, né? Mas na época, quando eu terminei, eu não via essa possibilidade. Então eu não continuei, mas dá sim para fazer. Bacana. Realmente, 32 escolas para o mestrado seria muita coisa, né? Dar um É, trabalhão, demora bastante. uhum. A Maura de Brito mandou uma questão também. No que se refere às 3 escolas definidas para o estudo de caso, o que motivou a escolha? O que motivou A do Silvério, né? a primeira que foi a mais antiga da cidade de Mariana, a segunda que tinha aí era intermediária, digamos assim, nessa datação aí, que é a Dom Silvério, na década dela, agora se não me engano, me falha a memória, eu acho que em 1960, alguma coisa assim, que ela foi fundada, e a mais recente. Então eu peguei a mais antiga, a mediana, digamos, nessa linha do tempo, e a mais recente. Esse foi meu critério. Entendi. E também com a disponibilidade das fontes, né? Exatamente, porque se eu escolhesse uma quase impossível assim, de ter dados, aí eu não teria muito o que escrever. Mas deu certo, porque essas aí eu insisti bastante e consegui bastante coisa sobre elas. Que ótimo. Um comentário aqui do ILB, que é um grupo de pesquisa CNPq aqui do Departamento de História da UFOP. Essa pesquisa é muito interessante para trabalhar dentro das escolas, trabalha com memória, educação patrimonial, ensino de história. De fato, é uma questão também que eu tenho, se você já fez alguma inserção mais direta assim, nas suas aulas, utilizando a sua pesquisa, apresentando ela para os alunos. Fiz. Quando eu estava na pesquisa, meus alunos foram minhas cobaias. Eu fiz para eles, eu dei para eles assim, ó, vocês sabem porque a escola de vocês se chama Dom Silvério? Aí a maioria, não sabemos, então vocês vão pesquisar. Eu pedi para eles e eles encontraram as mesmas dificuldades que eu. Não tinha onde pesquisar. Na biblioteca eles iam, não tinha. Eles viram a dificuldade que era a gente pensar sobre o nome daquele lugar e poder resgatar essa memória. Eu pedi para eles fazerem entrevistas com os familiares para ver se eles sabiam o que é a memória que eles tinham, se alguém tinha estudado lá. Eu fiz um trabalho mesmo do bimestre todo, sabe? Com entrevistas, várias coisas, para poder tentar resgatar essa memória deles. E aí, eu fiz isso com o primeiro ano do ensino médio, e a maioria deles vem de distrito, para poder estudar aqui na sede quando chega no ensino médio. E eles tinham um pouco de memória da escola antiga deles, lá dos distritos. E também pedi para eles pesquisarem sobre o nome da antiga escola deles. E eles não achavam nada, ficavam desesperados, agoniados, porque não conseguiam essa informação. Aí eles também sentiram essa dificuldade, começaram a pensar mais sobre o nome dos lugares. E eu falei, gente, então, eu quero que vocês tenham curiosidade para poder pensar sempre no nome como algo que não é só para referenciar o espaço. Ele é carregado de significado. Tanto o nome próprio, quanto o nome dos lugares também, né? Eu fiz sim, na época, um trabalho com eles. Que bacana, eles devem ter ficado muito interessados, né? Principalmente por não conseguir encontrar. E aí eles tiveram que recorrer mesmo à memória dos pais, dos avós, para poder, né, fazer alguma coisa, algum trabalho, o trabalho bem feito, assim. Legal. A Vanessa também faz parte é membro do projeto, né, Pervias, está perguntando se houve casos de mudanças de nomes, né? Você citou o caso de Cabanas, né, da escola de Cabanas, teve mais algum caso? Teve, sim, mudança de nome ao longo do tempo, sim. Não me engano, foi o SEMPA, acho que dois casos de mudança de nome. Teve sim, agora eu não vou lembrar qual mudou para qual, não. Mas teve sim. Isso acontece. Na minha cidade, eu não sou daqui de Mariana, não. Na minha cidade natal, aconteceu isso. A escola tinha um nome e depois foi mudado pela prefeitura mesmo para o nome do vice-prefeito. Sem nenhuma consulta, nem nada. Simplesmente mudou o nome.
essas coisas aí, que são esses conflitos que a gente vê que o nome não é livre, né? Não é qualquer nome aleatório, tem um significado e carrega ali uma história do lugar. Sim. Especialmente escola, né, que tem esse papel formador da própria sociedade, né? Então, tem que haver uma identificação. A Vanessa está perguntando aqui também, nos casos das escolas que tinham arquivo e documentação disponível, qual foi o tipo de fonte que você encontrou? Por exemplo, na escola Dom Silvério. Na escola Dom Silvério. Lá tinha um antigo memorial. É um quartinho que virou depósito de material de limpeza. Era um memorial assim, bem antigo, virou um quartinho, e eu fui lá, pesquisei, encontrei uma pasta cheia de fotos, cheia de documentos, né? E fui garimpando isso daí. E também a história oral, conversando com as pessoas envolvidas com a escola, como a Hebe, que ela trabalhou muitos anos lá, ela foi me contando as histórias, ela também tinha foto, tinha várias coisas lá que eu consegui. Bacana. O Felipe Santiago está perguntando se além dessa presença eclesiástica, né, na cidade, nos nomes das escolas, você notou outras forças políticas nas escolhas. E aí eu queria adicionar também a essa pergunta, se você percebeu alguma relação entre os nomes das ruas onde essas escolas estavam e os nomes que foram escolhidos para as escolas, né? Ah, tá. Então, a primeira, eclesiástico foi a maioria, mas também vi muito envolvendo a questão política, sim, né? Prefeito, principalmente prefeito e professor, foram os três. Então, os eclesiásticos como padre, dom e monsenhor, depois político, que era prefeito, e depois a função, né, de professor mesmo. E qual que foi a outra pergunta? Em relação às ruas, eu não fiz essa associação, não pensei nela. A escola de Cabanas, que era mais recente, o nome foi referencial, Escola Estadual do Bairro de Cabanas, para de bairro. Né? Então foi bem assim, lógico e óbvio, como provisório, para poder depois pensar em algo mais elaborado, algo que a comunidade decidisse, né? Tem outra pergunta aqui, da Fernanda Kelly. Parabenizou você pela pesquisa e pela apresentação. Há algum Obrigada. padrão de nomeações? Hoje há algum critério para nomeação e anuência da comunidade? Algum critério? Tem uma lei que rege essas nomeações agora. Eu cito a lei aqui no meu trabalho, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu vou lembrar onde é que ela estava aqui. Sobre a regularização nominal das escolas públicas no estado de Minas Gerais, a lei mais recente, que revoga as disposições contrárias, especialmente as leis de 1969 e 1979, é a Lei Estadual número 13.408, de 21/12 de 1995, a qual dispõe sobre a denominação de estabelecimentos e instituições públicas do Estado e dá outras providências. E aí eu cito a lei aqui, no artigo 1º. A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado será atribuído por lei. A escolha de que se trata dessa lei recairá em nome de pessoa falecida, tá vendo? Que tenha destacado por suas notórias qualidades e por relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico. Será observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende denominar. Aqui, ó, isso aqui que eu falei que era uma coisa muito importante da gente pensar. A denominação de que trata esta lei não poderá recair em nome de pessoas que tenha comprovadamente participado de ato de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos. Tá vendo? Aqui nessa lei que fala sobre isso. Então, se tem alguém aí que foi comprovadamente praticou algum ato de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos, então essa pessoa não pode receber homenagem, né, com o nome de algum estabelecimento público, não.
E no caso em que for comprovado, pode ser trocado, né? Tem que ser trocado. Isso, é. Uhum. Bacana. Que bom, né? É. É um avanço, né? É um avanço. A Maria Clara parabenizou também pela pesquisa e pela exposição, muito interessante o seu trabalho. E também os seus alunos da época devem ter plantado a sementinha do pesquisador neles, né? Quando eles foram É, procurar os é, nomes do eu acho que eu devia ter feito todos os anos, mas eu fiz eles de cobaia só um ano e depois eu não dei continuidade, mas isso pode virar um projeto da escola, né, de todo ano, começando com o primeiro ano do ensino médio, e aí vai pensando por etapas, pode fazer um projeto para o primeiro, um para o segundo, um para o terceiro ano, por exemplo, em relação a patrimônio mesmo, né, o que o nome representa. Dá para fazer um projeto bem bacana. Eu só não dei continuidade, eu parei ali. Mas dá sim para fazer. Uhum. E é interessante que é interdisciplinar, né? Mexe tanto com história, com Muito. patrimônio. Eu sou da letras e aí eu precisei estudar muito história. História da educação, história da cidade. E aí é totalmente interdisciplinar. Muito mesmo. Bacana. Tem mais uma questão aqui da Fernanda Kelly. As denominações revelam uma relação estreita entre igreja e ensino, né? Como você destacou. O papel da igreja está relacionado ao Estado absolutista ou a igreja beneficiou a educação em Mariana de alguma forma? Eu acho que a igreja, ela beneficiou a educação, né? Porque enquanto ela ainda não era obrigação do Estado, a igreja que assumia esse papel. Então, essa homenagem, pelo que eu entendi, pelo que eu li, foi por isso, né? Entendi. Bacana. Bom, a gente completou 1 hora, mais ou menos, né? Que é o tempo para salvar o vídeo, para colocar no IGTV. Uhum. Acho que aqui não há mais questões. Eu também estou super satisfeita com a apresentação. Acho que fiquei instigada também, assim como seus alunos devem ter ficado na época, eu também fiquei aqui agora. Acho que quem está Uhum. assistindo também. Uhum. Essa questão realmente às vezes passa despercebida, a gente se acostuma, né, com os topônimos e Passa, não a reflete. gente não pensa sobre eles, só eles ficam mesmo, eles vão se esvaziando do significado. Quanto o tempo vai passando, eles parece que vão perdendo. Enquanto se você não resgata isso, aí sim é que se perde. Se você pensar no nome da sua rua, você vai ver. Ah, por que minha rua tem esse nome? Aí você vai querer investigar, vai começar a querer saber sobre aquilo. Né? E De aí, fato. quem quiser E ler deve ter o ficado trabalho. também. Pode falar, pode falar. Não ia falar, quem quiser ler o trabalho todo, tá lá no repositório da, da UFOP, né? Digitar lá os nomes das escolas públicas na cidade de Mariana, microtoponímio urbano, vai ter acesso ao trabalho completo. Bacana, bacana. Eu vou anexar o link, então, quando eu for postar o Uhum. vídeo. Para o É, pessoal poder ver. que aí E dá para todo mundo, quem eu tiver interesse. acho que fica uma dica de trabalho também, né, para os professores que estão assistindo, que é Sim, fazer essa pergunta, né, para os alunos começar a resgatar investigar mesmo a memória